O que a gente pode analisar é que a Europa vai sancionar o Moraes também. Como assim? Se a gente olha para o passado, quando começou esse boato de sanção dos Estados Unidos? No momento que começou, e o porta-voz dessa informação foi o Eduardo Bolsonaro, começou toda a mídia de esquerda, todos os esquerdalhas falando: ah, isso é mentira, fake news, isso é o capim pro gado do Bolsonaro, ah, os bolsominions se iludem, fake news e tudo mais. Beleza. Aí veio o enviado do Trump para cá e teve uma dessas pessoas que encontrou com o Bolsonaro, encontrou com a família Bolsonaro. O discurso da mídia já começou a mudar, já citando possibilidade, já chamando de fascista, já falando de perseguição internacional, indo por essa linha que ele sempre vai, beleza? Mas a massa ainda estava na questão da fake news. Agora vem mais uma informação que eu acho que vai mudar de uma vez por todas. E também teve, antes dessa informação que eu vou trazer para vocês, também teve que a Casa Branca confirmou que as sanções do Moraes estavam no forno. E agora a Europa, tudo indica que também vai sancionar o Moraes, e eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa afirmativa. E temos que lembrar, que é muito legal a gente lembrar, que quando começou esse boato de sanção dos Estados Unidos, que nem estava tão crente que iria acontecer, o Moraes pegou e citou: nem gosto muito de viajar para os Estados Unidos, prefiro a Europa. Ou seja, se a Europa sancionar, ele fica com pouca possibilidade de viagem aí. Ele vai ter que viajar para onde? Para a China, para a Rússia. Rússia nem sei se recomenda, que tem umas bombas lá que às vezes acontece, sabe? Puf, drone. Mas é isso que está acontecendo. Dito isso, hoje teve uma aprovação na CCJ que eu achei muito interessante, eu vou comentar para vocês. Foi uma notícia que eu comentei ontem para vocês, que era para pular as eleições de 2026. O texto que saiu hoje não prevê isso. A análise que eu li para vocês ontem, de uma matéria do portal Cláudio Dantas, estava citando essa possibilidade, citando que seria essa a estratégia, mas o texto que saiu hoje não prevê isso e prevê um período de transição que é muito mais lento, ou seja, os próximos mandatos que vão ter um mandato estendido, não agora. Mas essa PEC que foi aprovada é uma grande transformação para a economia brasileira e vai mudar completamente, vai mudar tudo. E eu vou te explicar o porquê, tá bom? Dito isso, se você quer ficar sempre informado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E lembre, se você fizer a sua parte, esse vídeo vai ser entregue para mais brasileiro informado, exatamente, menos voto para o PT e para o Lula. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Qual que foi a matéria que foi aprovada hoje? CCJ aprova no Senado fim da reeleição para prefeito, governador e presidente. Isso aqui é uma revolução completa, tá? Total. Mesmo que pareça uma coisa muito simples, eu vou te explicar o porquê que isso é uma revolução completa e parece que são males que vêm para bem. Eu vou mostrar essa explicação dessa senhorita aqui, em seguida eu coloco alguns pontos de economia que é muito interessante você analisar sobre essa notícia. Presta atenção. CCJ do Senado, como eu estava antecipando no início do Conexão, aprovou a PEC da reeleição. Depois de 28 anos e 3 presidentes reeleitos, na comissão foi aprovada a possibilidade, foi vetada, a possibilidade de um outro mandato. E a gente tem aí, as imagens ao vivo da CCJ do Senado, que, com apoio da base e da oposição, aprovou esse texto base que acaba com a reeleição e tem mais. Além disso, deputados, governadores, presidente da República, mandato de 4 passaria para 5 anos. E aí, com esse arranjo de mandatos maiores, acabaria a reeleição segundo essa proposta de mudança na Constituição. Não é terminativo, ou seja, a discussão não acaba na Comissão de Constituição e Justiça. Tem ainda algumas fases para passar. Porém, gente, isso mexe no cerne, na estrutura mais básica da política, que basicamente tem ditado, no Brasil, principalmente recente, principalmente os grandes líderes que voltam ao poder e também tem ditado bastante, O que ela quis dizer aqui e por que isso dita completamente a política? Como é que funciona hoje? 4 anos e o presidente consegue se reeleger por mais 4 anos. Qual é a nova proposta? Aumentar para 5 anos e não ter reeleição. E por que isso é fantástico? Porque quando o cara quer se reeleger, ele começa a gastar como tarado e acaba com a economia. E aí no segundo mandato ele já começa a ficar capenga, mas ele já sabe que não tem reeleição, então liga exatamente a palavra que você imagina aí. Ou seja, isso prejudica muito o país. E na gestão de um governo de 4 anos, ele só tem 1 ano para aprovar coisa boa para o país. Por que, Floriano, só 1 ano para aprovar coisa boa para o país?
faz. Porque qualquer coisa que você vai fazer na sua vida que vai te fazer bem, não vai trazer resultado imediato. Ah, eu vou começar a emagrecer. Você vai cortar a comida, você vai ficar chateado, você vai ficar muito triste no início. Mas depois você vai ter mais disposição, mais energia, você vai se tornar mais atraente. Ou seja, você fez um investimento que no curto prazo foi uma bosta, mas no futuro você fica muito mais feliz. E na economia brasileira é isso também. Você vai cortar alguma coisa que algumas pessoas vão ficar infelizes, mas essas pessoas vão crescer e aí no futuro eles vão estar ganhando mais. Só que, amigo, você não colheu isso. Então, dito isso, o presidente não pensa no longo prazo, só pensa no curto prazo. E essa é a grande diferença dos países que foram muito bem-sucedidos, como China. A China tem um plano de 50 a 100 anos. Quem no Brasil tem plano de 50 anos? O brasileiro comum não tem esse plano. A prefeitura, presidente, ninguém tem esse plano. A gente não tem esse tipo de plano. Se a gente tivesse, a gente seria um país de primeiríssimo mundo. Ou seja, esse projeto aproxima a gente disso. Ah, Floriano, vai dar certo, vai ser incrível, talvez não seja. Só que é um projeto que tende a ser muito bom. E temos que lembrar, que eu acabei de falar para vocês, vai ter uma transição. Então, o senador hoje tem 8 anos, aí vai nessa reeleição, o próximo senador vai ter 9 anos de mandato, e na próxima reeleição, aí sim, ele vai ter 10 anos de mandato. E também quer juntar as eleições, ou seja, ter eleição de todo mundo a cada 5 anos, não ter 2 eleições, ou seja, de 2 em 2 anos. Então, são esses projetos que estão para passar, essas alterações. Eu achei um bom projeto, eu não li na vírgula, mas esse contexto inicial parece muito pertinente e muito bom para o país, tá? Isso é muito bom para o país. Dito isso, vamos seguir. Ah, e lembrando, isso aqui vai ter trabalho para ser aprovado. Foi na CCJ, depois vai para o Senado, Senado literal, depois vai para a Câmara de Deputados e depois tem que ser aceito pelo presidente. Talvez para o Lula aceitar isso uma boa coisa para ele deixar no legado ou no resto do legado que ele tem aí, porque o legado dele tá bem capenga. Dito isso, vamos olhar isso aqui, ó. Pacheco defende fixar mandatos para o primeiro-ministro do STF. O que está acontecendo nisso aqui, tá? Por que ele está se propondo a isso? Porque, basicamente, em 26, o maior discurso que vai puxar voto dos conservadores e da direita vai ser discurso contra o STF. Isso já está estudado, isso já está pautado, esse vai ser o discurso que vai eleger senador, então vai ter cada vez mais notícias como essa. Ah, Floriano, vai ter aplicação prática? Eu acho que nesse mandato não. Mas no próximo mandato, quando vier muita gente com o mesmo discurso ganhando, sendo eleito, aí sim é muito provável que isso aconteça. E lembrando que essa proposta que eu falei da CCJ, da questão da eleição, ela pode ser alterada para virar um Pula 2026. Só que é muito pouco provável, pelo que parece, porque vai gerar muito burburinho, tá? Vai gerar muito burburinho, então eu acho que não vai ser nessa linha. Mas esse tipo de notícia a gente vai ver cada vez mais. Infelizmente, a gente não pode ficar animado, porque provavelmente não vai se consolidar, é simplesmente acenar para pegar voto em 2026. E agora temos uma coisa que é sempre bom, gratificante, né? Lula é recebido com vaias na marcha de prefeitos. Exatamente. E para quem não acredita, como eu sei que sempre tem uns esquerdistas que não acreditam, tem um vídeo aqui para validar. Olha só que interessante. Olha só. Eu vi uma galera falando que era mentira, que teve aplausos, que não sei o que. Obviamente, pelo vídeo, vocês podem ver que não teve aplauso, ou melhor, a maior parte foi vaia. E agora a situação está cada vez apertando mais para a questão do INSS. Marinho pede investigação do diretor-geral da PF por blindagem a irmão do Lula. O sindicato do irmão do Lula, após o Lula ganhar, cresceu a sua arrecadação de forma exponencial, milhões e mais milhões. E simplesmente a Polícia Federal achou pertinente, falando, mas esse cara não tem nada, ele é inocente. Por que será logo o irmão do Lula seria inocente, não é mesmo? É peculiar. Mas dito isso, vai ter mais essa investigação e temos que lembrar que tudo isso pode desaguar nas eleições de 26. Isso vai ser uma catástrofe eleitoral. E agora eu vou mostrar para vocês uma análise que é sobre o futuro do Lula e qual que é a imagem, o que ele está se planejando, como ele está construindo sua aposentadoria. Lembrando que a aposentadoria financeira do Lula já está muito bem estabelecida. Então, não se preocupem, você que é petista, não fica preocupado, ele vai passar fome. Não, ele não vai passar fome. Você vai, mas ele não vai. E agora ele está querendo criar um legado, ele quer criar viagens internacionais, ele quer ser bem financiado e ter uma vida respeitosa, ou minimamente isso que ele quer construir após esse mandato, porque ele já entendeu que ele não vai ganhar. E aqui tem uma análise que eu achei muito pertinente e, obviamente, que ele também está construindo, na minha humilde concepção, uma conexão para caso ele necessite de um asilo. Preste atenção no que ele fala aqui, preste atenção.
Lula foi o único representante de uma grande democracia que estava presente nesse evento. É por isso que, aliás, é o que eu escrevo na minha coluna que sai na Folha amanhã, é por isso que Lula operou como um troféu de Putin lá na Praça Vermelha. É esse o lugar que ele ocupou, um troféu, algo como um escalpo de Putin na Praça Vermelha, a única grande democracia presente na celebração da invasão da Ucrânia, que é o que aconteceu na Praça Vermelha. Por que Lula aceita desempenhar esse triste papel? Porque ele quer algo em troca. O que ele quer em troca? Participar das negociações de paz da guerra na Ucrânia. Ele quer um lugar ao... E por que ele quer tanto participar disso? Porque ele não tem mais o que fazer. Ele já tem dinheiro suficiente, ele não vai conseguir se reeleger. Eu vou mostrar até uma matéria que confirma esse viés. E simplesmente ele quer sair com alguma coisa para fazer após isso. É praticamente um cara viciado em poder, viciado em atenção, na minha humilde concepção. Sol no palco iluminado da política internacional. Vamos lembrar que Lula foi ignorado quando tentou fazer isso lá atrás, foi ignorado. Aí machucou o ego do homem, entendeu? Quando tentou negociar a paz na Palestina, fracassou miseravelmente quando tentou negociar uma eleição livre na Venezuela e agora quer um lugar na mesa. Agora ele pode ter sucesso. Por que ele pode ter sucesso? Porque Donald Trump tem uma proposta de paz que equivale a uma Olha que irônico, quem vai ajudar o Lula é o Donald Trump, é bizarro. Capitulação da Ucrânia. E basicamente Lula, pelo que disse nos últimos anos, concorda com a proposta de Donald Trump. E o Putin veio a público pedindo o auxílio do Brasil para intermediar as negociações com Zelensky. Ou seja, teve uma negociação direta para essa questão que o Demérito está falando. Direta, ou seja, eu vou participar desse evento lamentável de comemoração ao ataque à Ucrânia e simplesmente você me pede aí para eu poder intermediar para sair bem aí no contexto internacional, caso ocorra a paz. Então, a chance de Lula de participar como negociador é pegar carona no comboio de Donald Trump. Lula... Perceberam a estratégia? Perceberam? E a grande verdade é que o Lula ligou o para o Brasil. Essa é a grande realidade. Ele já percebeu que ele perdeu, tá? Ele já percebeu. E aqui tem uma matéria do Antagonista que eu achei muito interessante, eu vou ler alguns trechos para você. O presidente Lula tem certeza que tentará reeleição no ano que vem. Apesar de negar que tentaria o segundo mandato ao longo da campanha de 2022, ele admitiu que buscará mais 4 anos, um mês depois de voltar a morar no Palácio da Alvorada. Suas medidas populistas e seu comportamento eleitoreiro usando toda e qualquer oportunidade como palanque político confirmam essas intenções. Mas algumas decisões do Lula mostram no seu íntimo, ele sabe que não terá chance de vencer em 26. E em vez de fazer coisas que melhorariam sua perspectiva eleitoral, Lula estaria pensando em garantir sua vida depois da presidência, que ele passaria a desfrutar do seu legado e da sua fama internacional, sem articulação. Não há grandes investidas para se consolidar com os partidos do Centrão que integram governos. Os contatos se limitam aos líderes das casas legislativas, como Davi Alcolumbre e do União Progressista e Hugo Mota, dos Republicanos. Fora isso, Lula praticamente não recebe parlamentares. A nomeação da Gleisi para a Secretaria de Relações Institucionais confirma que não há uma tentativa de fazer as pazes com o Congresso. Abandono. O presidente sabe que, em algum momento, os partidos do Centrão vão abandonar o seu governo, é só questão de tempo. E já começou porque teve partidos do Centrão não aceitando o ministério. Ou seja, amigos, ele já sabe que é o fim e agora ele quer conseguir o seu lugar ao sol no cenário internacional. Infelizmente, a gente paga o preço porque simplesmente dilacera toda a nossa gestão diplomática e a gente começa a associar a ditaduras extremas como a Rússia. Dito isso,
Esse é o cenário para 2026. Mas agora vamos lá para os Estados Unidos e entender também a questão da Europa e sanções. E agora eu quero trazer uma notícia que eu acho bem pertinente para a gente poder refletir a grande diferença, o grande abismo que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. E essa notícia explica bem. Homem condenado por liquidar policial nos Estados Unidos é executado com injeção letal. Esse homem não vai fazer nenhum crime nunca mais contra ninguém. E isso é um grande exemplo, porque existe um conceito que é a viabilidade econômica de um crime. E não é sobre economia de monetário, mas sim sobre a viabilidade da questão de punição. Todo crime ou todo criminoso que sabe que se for pego vai ser punido de forma severa, isso faz a maior parte dos criminosos não cometer o crime. Mas quando você possui uma certeza que vai ser liberado, você estimula os criminosos a repetirem. O que acontece então? Quando um criminoso ele é pego e ele é solto, isso gera um impulso gigantesco para ele cometer outro crime, porque ele sabe que não vai acontecer nada. Quando ele nunca cometeu e aí ele comete, tem medo de ser preso. Da segunda vez que ele é pego e ele é solto, ele já está confiante, ele já sabe como funciona o sistema, ou seja, você só estimula o crime. Já nos Estados Unidos, eles têm um tratamento diferente, e por isso que os Estados Unidos é um país extremamente mais seguro que o Brasil. E aqui tem uma notícia do Elon Musk que mostra como os governos muitas vezes, com esses pacotes de minoria, querendo fazer o reajuste social, a dívida histórica, só prejudica. Olha que bizarro isso aqui. Elon Musk diz que a Starlink não pode operar na África do Sul e diz: porque eu não sou negro. Na África do Sul tem algumas medidas lá para tentar reparar a história com os negros. E simplesmente tem algumas coisas, algumas empresas para operar no país que tem que ter parte do seu capital social, ou seja, tem que ter como sócio pessoas negras. Ou seja, algo completamente, na minha humilde concepção, bizarra. E simplesmente o Elon Musk, que é um homem da África do Sul, ou seja, ele nasceu na África do Sul, ele não pode colocar a empresa. Ah, mas não tem nenhum negro como a Starlink? Não, não existe nem a segunda Starlink. Quanto mais a Starlink de um cara negro, fica mais difícil ainda. Aí daqui a pouco você vai ter uma lei falando assim, não, agora para a empresa estar operando na África do Sul, ou quem sabe essa lei não veio pro Brasil, ele tem que ser gay, ele tem que ser lésbico. Imagina os empresários tendo que fingir que é gay. É bizarro, é bizarro. E o Elon Musk fez uma declaração também muito interessante. Elon Musk diz que gastará muito menos em política. Basicamente, nas eleições do Trump, ele gastou $1/4 bilhão, ou seja, 250 milhões de dólares. Isso sem considerar a premiação que ele deu de $1 milhão por dia para quem assinasse alguma coisa lá do Trump. Ou seja, simplesmente o cara gastou muito e meio que ele saiu pelo discurso dele um pouco traumatizado e chateado. Ele abandonou o governo Trump recentemente, mas obviamente que ele vai manter a influência, ele vai manter o contato, mas ele saiu e ele não cumpriu a promessa dele. Ele falou que geraria uma economia de $2 trilhões e gerou apenas, segundo ele, de 300 bilhões e segundo o estudo do Financial Times, ele gerou em torno de 34 bilhões de economia. Gerou uma boa economia, 30 bilhões de dólares não é ruim, e vamos supor que nem é a conta do Financial Times e nem a conta dele, vamos supor que sejam 150 bilhões de dólares, já é um dinheiro extremamente relevante. E agora, vamos para a questão do Moraes. E como relembrar é viver, deputado do Parlamento Europeu propõe sanção a Moraes, hora de agir. Isso que aconteceu um pouco depois daquela confusão que ele teve com a Espanha e ele liberou um traficante aqui no Brasil. Em seguida, ele mandou uma intimação para o Bolsonaro na UTI e no momento, depois da intimação do Bolsonaro na UTI, esse parlamentar polonês, na Europa, protocolou um pedido no Parlamento Europeu de sanção ao Moraes. Sorani, e por que você afirma que a Europa também vai sancionar o Moraes caso os Estados Unidos sancione? Simplesmente por causa disso aqui, ó. União Europeia segue os Estados Unidos e anuncia fim de sanção contra a Síria. E se você olhar as posições diplomáticas da Europa recentemente, todas as posições seguem exatamente, copia e cola as decisões dos Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos pegar e sancionar o Moraes em poucos dias, quiçá no máximo semanas,
vai ser copiado pela Europa. E temos que lembrar que já tem esse pedido no Parlamento Europeu, ou seja, é mais fácil ainda, já está lá. Só falta colocar um azeitezinho, temperar e colocar no forno e esperar ficar pronto. Então, tudo indica que a sanção vai sair nos Estados Unidos e tudo indica que vai ser copiada pela Europa. E aí a gente tem que ver como que essa pressão vai ser refletida nos outros membros do STF, se eles vão querer se reaproximar da Constituição ou eles vão dobrar a aposta. Na minha humilde concepção, se os Estados Unidos sanciona, já é um grande indicativo que eles devem se aproximar da Constituição, e se a Europa sanciona também, vai desencadear vários paizinhos menores fazendo a mesma coisa. Ou seja, pode ser realmente fatal e pode mudar completamente a reorganização e a mentalidade da galera do STF. Lembrando que o Moraes não vai ser sancionado sozinho. Toda a comunicação dos Estados Unidos, toda a comunicação fala é o Moraes e a sua trupe, é o Moraes e quem apoiou ele a se afastar da Constituição. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.